Irmãos e irmãs, bom dia. Nós estamos na sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Damos continuidade à reflexão da carta de Paulo aos Coríntios, que tem nos acompanhado ao longo desta semana e da semana anterior. Hoje, no capítulo 11, Paulo faz uma reflexão bastante interessante, onde ele elenca todas as suas qualidades, virtudes, tudo aquilo que já passou e sofreu em virtude do anúncio do Evangelho, mas exatamente para produzir o efeito contrário, não para produzir admiração por tudo que fez, por tudo que conquistou, por tudo que é, por tudo que tem, mas para concluir dizendo que prefere entender e compreender que deve sim se vangloriar de suas fraquezas e fragilidades, pois nela se manifesta a força de Deus. A intenção de Paulo não é fazer uma espécie de elogio à fragilidade e à fraqueza, mas reconhecer que a força de Deus que se manifesta sob a fraqueza humana e a consciência dessa fragilidade é que nos salva. É a consciência da fragilidade que nos permite reconhecer a grandeza da ação de Deus em nossa vida e, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade e a importância dele ao longo da nossa vida. Ou seja, Paulo aproveita toda a relação que faz, né, aquela espécie de lista de virtudes ou de coisas pelas quais já passou em nome do Evangelho, não para daquilo fazer uma espécie de salvo-conduto ou uma espécie de credencial que ele apresenta para dizer que ele é mais do que alguém, mas ao contrário, ele diz que prefere se vangloriar de suas fraquezas e fragilidades, pois tudo aquilo que já listado por ele foi possível não pela força dele, mas pela ação de Deus, não obstante a fragilidade, não obstante a fraqueza dele. Há um convite muito interessante nesta palavra a entendermos que nossas conquistas, claro que elas têm sim o nosso empenho, o nosso apoio, a nossa adesão, pelo menos o nosso permitir do agir de Deus em nossa vida, mas elas são, sobretudo e acima de tudo, fruto da bondade, da generosidade, da graça do nosso Deus em nossa vida. Não somos nós, não é nossa força, nós somos pó, nós somos frágeis, mas é a grandeza de Deus, a ação, a bondade, a providência de Deus que nos permite conquistar, avançar, construir. É essa consciência que Paulo convida a comunidade de Corinto, que certamente no seio da comunidade, devia viver essa espécie de categorização de cristãos que se diziam mais ou menos, maiores ou menores em virtude do que eram, do que tinham, do que já tinham experimentado ou passado, atribuindo a si uma certa superioridade sobre os outros. O interessante é que o evangelho de hoje, um pouco nessa linha também, nos convida a não juntar tesouros na terra, porque a traça vai corroer, vai comer, ficará carcomido, mas tesouros no céu, onde a traça não pode roer e nem a ferrugem tomar conta. Penso que tem aí um elemento bastante interessante de reflexão, de exercício de humildade, de reconhecimento da ação, da presença de Deus na nossa vida, que não despreza o nosso esforço, mas que o esforço não resolveria tudo sem a presença e a ação desta mesma graça de Deus. Um dia abençoado para todos.